Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nesta noite meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo nascido de Deus, e de todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, eu tenho a dizer para todos vocês nessa noite que nós temos pela frente aí, no mínimo, 15 dias de quarentena. Então, são mais 15 dias com as nossas igrejas fechadas, mas nós não paramos. Por que nós não paramos? Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o compromisso para com o nosso Deus de buscá-lo todo o dia. E nessa quarentena nós já vamos aí, eu acredito eu, para 30 e poucos dias, dentro de nossas casas, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, lendo a palavra. E isso para nós é uma grande vitória. Mas para muitas pessoas, talvez nessa noite, esteja pensando até em desistir. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Por quê? Porque Jesus foi a primeira pessoa a não desistir, porque ele tinha seu compromisso. Quando ele tomou aquela cruz ali para carregar, ele de maneira nenhuma ele pensou em desistir. Por quê? Porque era o compromisso dele em trazer a salvação para o mundo. Ele sabia que problemas ele teria pela frente. Nós estamos atravessando um problema do vírus, né? O Covid-19 está aí fora. Mas nós estamos dentro do nosso lar, orando ao nosso Deus, buscando ao nosso Deus, juntamente com a nossa família. Então eu digo para vocês, não desanimem, tenha fé. Se a nossa casa terrestre se desfizer, nós teremos um edifício muito maior do que o nosso que nós estamos vivendo aqui na terra, que é a cidade celestial. Então que nessa noite nós venhamos guardar a nossa fé, assim não desistir de maneira nenhuma, fazer como Jesus, ele tomou a sua cruz, ele carregou mediante os problemas, chicotadas, e ainda não chamou ninguém para ajudá-lo. Quando Cireneu ele estava ali, que ele estava passando ali, quando ele caiu, Cireneu que se prontificou em ajudá-lo, mas ele sabia que aquele compromisso era dele. E ali Cireneu o ajudou. E o seu compromisso é com Deus. Você que está em casa, se você é um pastor, se é um presbítero, se é um obreiro, missionário, seja um membro, seja o que for, você tem um compromisso com Deus de levar à frente a palavra de Deus. Deus está contando com você. Deus está contando comigo. E eu bato nessa tecla. Nós fomos escolhidos para fazer a obra do nosso Deus. E eu deixo para também vocês esse versículo aqui,
no versículo 4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Mediante a todos os problemas que nós estamos atravessando nesse mundo, as agruras, os sofrimentos, não importa, a nossa fé não pode ser abalada, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus capaz, um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Então, guarde a sua fé, guarde a sua coroa, não desanime, não desista, porque nós só temos uma pessoa para nós nos apoiarmos: Jesus Cristo, que é o autor, o consumador, o nosso Salvador. E nesse nós temos de guardar juntinho a nossa fé, porque a nossa vitória só vem em Cristo Jesus. E que Deus os abençoe nessa noite. Oremos. Soberano Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos que, mediante os problemas, as tribulações que nós estamos atravessando aqui na terra, o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem guardado a nossa família. O Senhor tem guardado a nossa igreja. Então, Senhor, nós só temos uma palavra a dizer para o Senhor, mais uma vez: o Senhor é soberano e nós te agradecemos. Livra-nos, Senhor Deus, a nossa família, a nossa igreja, a nossa vizinhança, os nossos amigos, todos os nossos conhecidos do coronavírus. E nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus capaz, o Deus da vitória. E uma boa noite e a paz do Senhor.